Olá, estamos aqui no programa Conexão da TV Viking, hoje num novo cenário, no escritório da Oliveira e Olive, advogados associados. Bom, nós temos aqui um convidado especial hoje, o empreendedor, Padre Aguinaldo Pereira. Seja bem-vindo, Aguinaldo. Nós vamos falar sobre alguns temas aqui, sobre empreendedorismo, vamos falar um pouquinho do Aguinaldo, da história dele, vamos dar algumas dicas para vocês também. E nós vamos começar hoje falando sobre, Dini... O tema de hoje é como inovar e empreender dentro de uma instituição conservadora. É um tema polêmico, pode dar muita polêmica. É um tema polêmico. O que você pode nos falar sobre isso, Aguinaldo? Primeiro, eu fico contente de estar aqui, sendo convidado por vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Como o Vini disse, né, olhar para uma instituição e ver o lado empreendedor dentro de uma instituição, no caso aqui a Igreja Católica. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês e poder partilhar isso com vocês. E como é que você enxerga essa questão de mudar algumas coisas que existem numa entidade, uma instituição tão conservadora? O que você enxerga como conservador, o que não é tão conservador, o que pode ser mudado? O que você está fazendo? Então, eu estou como padre há 11 anos que eu sou padre, passei por 3 paróquias aqui em Bauru, paróquia Maria de Nazaré, depois a paróquia São Judas e São Dimas aqui de Bauru, e atualmente estou há 5 anos que estou na paróquia de Santa Rita de Cássia. E esse lado empreendedor que a gente vai tentando ver, olhando para a instituição conservadora, é importante entender o que é conservador e o que é também inovador dentro dessa igreja, né? Talvez enquanto sacramentos, enquanto religiosidade, enquanto princípios de fé, nós podemos entender com o lado histórico que vai mantendo a sua tradição. E o lado depois administrativo, o lado mais de evangelização, aí nós vamos utilizando de inúmeros meios para que aquilo que é tradição na igreja, aquilo que é história, aquilo que é essência da nossa igreja, seja mantido, mas de uma maneira diferente, né? E o que você tem feito de diferente, Aguinaldo? O que você enxerga que tem funcionado, que você tem testado? Na prática, olhando essa minha história nos meus 11 anos aí de padre, eu vejo que lá, evidente que na paróquia Maria de Nazaré eu fui para lá trabalhar no meu primeiro ano de padre, né? E depois no segundo para o terceiro ano, eu fui para a paróquia de São Judas. E lá, de fato, foi uma oportunidade muito de crescimento e de entender esse lado, convivendo com uma pessoa lá que era um empresário, o Júlio Esquincariol, que ele era, junto com os irmãos deles, responsável pela Belco em São Manuel, e ali ele trabalhou muito próximo a mim, ali ele tinha muitas atividades na igreja. E ali que eu adquiri esse lado, convivendo com ele, eu vi que era possível aplicar princípios que eram utilizados no meio empresarial, mas também aplicar na igreja. Fazer planilha, cursos, planejamento, plano de ação e várias coisas que foram feitas, que ele utilizava nas suas empresas, que eu vi que era possível aplicar na igreja. Não que a igreja não tivesse uma estrutura organizacional, de contabilidade, prestação de contas, isso já havia lá. Mas mecanismos e práticas que ele utilizava, que eu percebi que foi aplicado lá. E depois, aí saindo ali, então, fui vendo que foi tendo uma ascensão na minha formação, na minha caminhada, né? Quer dizer, um princípio lá na paróquia Maria de Nazaré, adquirir um conhecimento na paróquia de São Judas e depois, evidente, vindo para Santa Rita, uma oportunidade de deslanchar isso e colocar muito isso em prática, né? E eu acredito que nos meus 11 anos, acho que o grande lance aí, empreendedor da minha vida, eu vejo como Roca Porena. Sim. Roca Porena, eu acho que foi um lance, assim, uma guinada e uma coisa assim muito... Um lance ali que foi muito importante, junto com esses 2 empresários de Bauru, que boa parte talvez deva conhecer, que é o Kiko e o Léo, onde nós vimos ali uma possibilidade de uma parceria muito boa, tanto para eles quanto para a nossa igreja, né? De fato, eu acho que foi uma coisa inovadora aqui em Bauru, uma coisa inovadora em Bauru, onde um salão paroquial extremamente ocioso, pouquíssimo utilizado por nós, até mesmo na evangelização, onde eu vi com a potencialidade de algumas pessoas pudessem explorar aquilo comercialmente, né? E procurei, de fato, os 2 lá, primeiramente o Léo, né? E depois aí ele vendo essa possibilidade, juntou a parceria com o Kiko e edificaram ali o Roca Porena, né? Que foi uma coisa muito interessante. Aí eu vi meu lado, que talvez poucos saibam disso, né? Mas, por exemplo, o nome, eu falo assim, foi uma coisa muito simples da minha parte, colocada, que gerou isso, né? O que coloquei lá? Eu falei assim, olha, eu quero que o nome seja mantido algum princípio ligado a Santa Rita. Algum princípio ligado a Santa Rita, né?
Mas imaginei, eu na minha simplicidade, não, Santa Rita Evento, Santa Rita Festa, uma coisinha muito simplória assim, né? E de fato depois a Márcia, que é a esposa do Kiko, pesquisando lá, encontrou Roca Porena. A princípio, o que tem a ver Roca Porena? Aí fomos pesquisar, ela pesquisando, nos ajudando, descobriu que Roca Porena o que é a cidade onde nasceu Santa Rita. Ela viveu em Cássia, mas na realidade Roca Porena, lá na Itália tem muitos pequenos vilarejos, distritos assim, e um desses é Roca Porena, onde nasceu Santa Rita. Então, quer dizer, aí colocou o nome, manteve aquilo que eu coloquei como critério dentro do contrato, que era manter uma relação com Santa Rita, e algo assim inovador, né? Que foi ali, então... Fantástico. Muito bom isso aí, né? Então foi uma ideia, parcerias assim, que foi tendo ideias, foi agregando, e surgiu e ficou, né? De fato, a parceria hoje, depois de 5 anos, a parceria completa agora no final do ano, 5 anos, muito bom, tanto para eles quanto para nós, assim, uma parceria que tem sido muito bom, mas a princípio foi assim, não penso que foi tão fácil como eu estou partilhando com vocês, não, né? Porque teve gente que falou na igreja lá que eu estava vendendo o salão, que eu estava vendendo a igreja, Estou explorando comercialmente, isso aí, né? Então, de fato, não foi algo assim tão simples assim, né? Hoje, olhando a história, a gente vê que de fato é uma parceria, pelo menos para a igreja, muito bom, porque um espaço que era ocioso ficou bonito, ficou adequado. Nós utilizamos dentro de critérios contratuais lá, nós podemos usar 2 vezes por mês com o objetivo de evangelização. Sim. Por exemplo, eu não posso usar aquilo lá para uma festa de aniversário, coisa assim, vender, não posso. Mas se eu fazer uma reunião com padres, fazer um encontro de evangelização, alguma coisa nesse sentido, a gente pode utilizar. Então, ou seja, não perdi totalmente o espaço, posso utilizar dentro das minhas necessidades. E, aliás, parece, mas 2 vezes por mês só, nós não damos conta de usar isso. Não damos conta, porque nós não temos tantos eventos assim para utilizar. Então, às vezes, passa mês sem utilizar. Se for ver, são 24 eventos no ano, né? Ainda 24 eventos no ano. É muita coisa, 24 eventos no ano, né? Então, não damos conta de criar tantos eventos de evangelização para um público daquele. Temos muitos eventos, mas para assim, um público menor, que de fato sobrou um espaço lá. Então, foi um lance assim que teve, Paulo, e também vocês aí, né? Mostrando assim, uma parceria que não prejudicou em nada o processo de evangelização, né? Porque o espaço lá são 2 pisos, a parte de baixo e a parte de cima, então não prejudicou em nada. A catequese, os reuniões, encontros com casais, com família, isso não prejudicou em nada. Trouxe então, ganhos. Totalmente empreendedor. Totalmente, eu vi essa questão, eu acredito, porque a história do Padre Aguinaldo, que a gente vai saber melhor no segundo bloco, ela mostra que, assim como a igreja, várias instituições, o ambiente corporativo é muito engessado. Da mesma forma, né? Principalmente no método, às vezes não mesmo no... Você pode manter os princípios e ensinamentos como na igreja, no caso da empresa, pode manter os valores da empresa, mas fazendo as coisas de uma forma diferente, mesmo dentro de um ambiente corporativo. Então, as pessoas que estão nos assistindo, talvez elas tenham uma inspiração vindo do Padre Aguinaldo para ver que tem como. Sem dúvida. E inovar não precisa ser revolucionar, mudar tudo totalmente a forma dentro de uma empresa. Adequar, né? Não precisa mudar a empresa inteira, mas às vezes um ajuste aqui, como foi o salão, um ajustezinho aqui e ali, você muda completamente as coisas aos poucos, né? Os resultados. Os resultados, principalmente. Muito bom. E em cima disso, considerando que esse foi, sem dúvida, a sua ação que teve maior repercussão externa, né? Ela não só impactou a quem participa da sua comunidade, mas toda a região, a cidade. O que isso pôde trazer de mudanças em quem viu? Você já sabe de casos de paróquias que também tomaram esse mesmo caminho? Olha, algumas tomaram, sim, aqui em Bauru. Sei de uma que as próprias lideranças daquela comunidade procuraram, que foram vistos, mesmo sistema, né? Alguém da área de festas e de eventos procurou a paróquia para usá-la. Foi procurado, foi conversado, estava pronto para efetivar. Aí houve a resistência, o pessoal já não quis, não sentiram seguro no momento, né? Sim. Então, eu já fui procurado por umas 2 ou 3 também para entender o contrato, para entender melhor essa parceria. Tem todo o paradigma que tem que romper também, né? Então, ou seja, houve possibilidade, mas pessoas foram resistentes a isso, né? Então, a gente tem que entender que no momento, talvez as circunstâncias não foram tão favoráveis para eles, mas e outras também. Talvez tenha que entender melhor o seu modelo, né? De repente, quem foi buscar essa parceria não sabe também como foi feito entre vocês, e o que propôs para a paróquia também não foi tão vantajoso, né? Como você disse, houve resistências, mas você também enfrentou essas resistências. Como é que você soube lidar com essas resistências?
É um grande desafio, Paulo, a gente tentar lidar com as resistências, porque são pessoas que estão ali na paróquia, por exemplo, eu falo assim, a igreja tem esse lado tradicional que eu valorizo, acho importante, porque eu também estou dando a minha contribuição hoje, como outros deram no passado, né? Estou dando agora, e outros virão futuramente dar a sua contribuição também, né? Mas tem até um fato engraçado, mas esse compadre, então tem mais liberdade de falar, né? Um dia ela passeando no salão, vendo estava edificando reforma, né? Estava ali assim, todo aquele tumulto de reformas que estava acontecendo, né? E o padre falou assim, esse piso aqui foi colocado no meu tempo. Do carinho que eu tenho para aquele padre e tal, né? Claro. Aí ele falou que foi colocado no tempo dele e tal. Eu falei assim, então, agora nós estamos inovando, está sendo tirado. Um tempo novo, né? Mas um tempo novo. Mas mostrar que às vezes esses detalhes de o piso que foi colocado, outro que ajudou a contribuir para colocar janela, outro que, aquele banheiro foi feito no nosso tempo. Então são atividades que as pessoas estão fazendo e as pessoas têm um carinho por aquilo ali. Porque edificaram, porque trabalharam. É mais sentimental do que o valor mesmo, né? É mais sentimental, às vezes o valor nem tanto, o patrimônio ou que está edificado. Até porque vai ficar melhor agora, né? Vai ficar melhor superar e fazer, oxalá outros possam vir aqui, né? Mas então tem esse lado das resistências, então, ou seja, algumas foi lidadas com mais facilidade essas resistências, outras sim foram motivos de discussões acaloradas em grupos menores, assim, né? Mas tentar entender um pouquinho o desafio da comunidade, é isso. A igreja ela tem, de fato, seu processo, às vezes, um pouco lento de mudar, assim, mas tem o seu lado, a importância também disso, né? Mas a igreja, para mudar alguma coisa, ela vai levando um tempo, né? Dentro desse trabalho de evangelização estrutural, administrativo. Mas a gente, dentro das existências, algumas eu soube lidar, assim, propor às pessoas, tomei um café com as pessoas, vão lá no meu escritório, toma um café, eu tento você ajudar a entender, porque você está discutindo um grupo de 8, 10, 15 pessoas, às vezes fica acalorada a discussão, né? E não se chega a um consenso ali, né? Eu falei, eu quero tirar suas dúvidas, eu propus isso nesse processo, pelo menos foram 3 pessoas que eu de fato levei para conversar, uma conversa mais assim, informal, mais individual, eu e a própria pessoa ali, sem estar em grupo, sem estar em números maiores assim, né? Mas foi um momento, então teve algumas resistências, mas depois o pessoal viu, entendeu que foram assim, o processo era importante e para mudança para a comunidade, porque o investimento ali foi alto, foi alto, acho que perto de 1,5 milhão foi investido ali. Então você, considerando que perto de 1,5 milhão investido ali, num patrimônio que de fato para eles também, por mais que eles tenham um domínio daquilo lá, agenda, controle, benefício daquilo lá também, mas teoricamente quem vê aquilo como Santa Rita também, né? Claro, sim, vê aquilo como Santa Rita. Então, ou seja, a imagem que trouxe, agregou muitos valores ali. Então, ou seja, mas então a princípio teve uma resistência, porque era tudo novo para as pessoas, né? Sim. Então talvez eu, como meio pai da criança lá, vamos dizer assim, junto com os 2 empresários lá, talvez tivesse uma outra visão. Mas aquela pessoa que estava lá há 15, 20, 30 anos lá trabalhando naquela comunidade, talvez a visão dele fosse diferente, né? A gente tem que respeitar as visões das pessoas, assim, sempre com respeito, sempre com carinho, com atenção, mas é necessário inovar lá também, né? Sem dúvida. Inovar. E nesse tempo que você está lá, quanto tempo na Paróquia Santa Rita? Na Santa Rita há pouco mais de 5 anos. Quer dizer, você já chegou fazendo essa transformação? Olha, de fato aconteceu em menos de... Mas teve uma anterior que parece bobeira aqui, talvez para nós e para alguns empresários que estejam ouvindo, mas, por exemplo, eu cheguei na Santa Rita e em menos de um mês eu estava com maquininha de cartão de crédito na igreja. Mas isso... Mas para que o cartão de crédito? Não para cobrar das pessoas na igreja, pelo amor de Deus, que todos compreendam isso. Não era para passar, mas assim, para ter lá, a pessoa vai lá, as taxas que temos na igreja, o dízimo, o casamento, quer passar no cartão de crédito... Não tem nada errado, a gente usa o dinheiro de plástico. É o dinheiro de plástico mesmo que tá. Só que, por exemplo, mas parece coisinha boba, talvez para quem esteja ouvindo, mas para a visão de igreja, 5 anos, é porque foi a primeira paróquia que teve máquina de cartão de crédito. Há 5 anos foi a primeira paróquia que teve máquina de cartão de crédito. Para falar a verdade, traz uma segurança, né? Até os pipoqueiros, com todo respeito, até os pipoqueiros por aí já tinha, e a igreja não tinha ainda, entendeu? E a segurança que traz? Segurança. Né? De não ficar movimentando dinheiro dentro da igreja. O próprio membro que vai lá para a igreja com dinheiro no bolso, né? Não vai com o cartão. É bem mais seguro, ele né? Ele tá com o cartão. É bem mais seguro. Ele anda com o cartão. Não tem dinheiro. Você não guarda mais dinheiro na carteira. Eu sou totalmente adepto a isso. Então essa foi assim, menos de um mês que eu estava na Santa Rita, isso há pouco mais de 5 anos, estava lá, já estava a maquininha lá. Alguns assustaram, por exemplo,
Outros até, nossa, que bom agora, aparecemos aqui. Ótimo. Bom, então você teve as duas visões aí, né? E depois foi tendo, mas depois acostumaram. Hoje também o pessoal vive até como. Nós dias que não funciona a maquininha lá, opa, lá não tá funcionando. Só semana que vem agora. Só semana que vem, Afonso. Aí tem esse outro lado. E depois isso aí, e essa parceria de fato, ela começou a ser moldada, a edificada ali, a discutida ali com os dois, assim, menos de 5 meses que eu estava ali. Cheguei ali em julho, em outubro mais ou menos eu já estava ali. Em outubro eu já comecei as primeiras conversas, foi efetivado em janeiro de 2011, que foi selado e assinado o contrato. Né? Padre Aguinaldo, qualquer mudança, eu acho, ela causa um desconforto no começo, igual o Paulo estava falando, né? No começo eles ficam receosos, será que vai dar certo, será que não vai? A maquininha de cartão, depois a reforma, depois o espaço e tudo mais. Mas quando você vai acumulando essas mudanças, você tem percebido que quando você surge uma ideia nova, uma coisa, agora eu estou com esse projeto, a aceitação começa a ser mais fácil? Porque viram que os antigos estão dando certo e estão trazendo resultado? Teve esse outro lado aí, lógico, depende da magnitude da proposta, né? Mas a maior já foi feita. A maior já foi feita, eu acho que essa maior... Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Também tem isso. Quem sabe, pode vir outras aí maiores, né? Mas mostrar esse lado. Mas isso também teve no lado evangelizacional. Por exemplo, teve duas ali no lado. Uma partilhei no Vikings, né, que foi no café que nós tivemos, o último café, foi partilhado no sentido de mostrar que as ideias de evangelização, né? Por exemplo, eu cheguei lá um dia, ela propus para catequistas, nós temos uma turma de catequese às 18 horas durante a semana. Poderia, pessoal, eu ainda dou liberdade para vocês escolherem o dia, para não ficar uma coisa impositiva. Eu falei assim, olha, só que eu queria pôr um horário no final da tarde, coisa que não tinha ali. O normal era das 2 às 3 horas da tarde e no sábado de manhã. Ou até mesmo dia de semana de manhã, mas à tarde, ali final de tarde, perto das 18, 18h30, não tinha. Aí foi uma resistência, vou arrumar a catequista, fui conversando com uma pessoa ou outra para tentar motivar alguém para entender aquela proposta ali como viável, né? Passou, isso demorou acho que uns 6 meses para criar uma turma de catequese às 18 horas. Demorou, foi trabalhando, conversando. Aí nisso foi criada a turma. Hoje, depois de 2 anos e meio criada essa turma, hoje é um horário que mais tem criança lá na Santa Rita. O horário que mais tem criança lá. Entendeu? Foi passando assim depois de entender a dinâmica ali, ver aquele. Porque já é viável para os pais, sai da escola, já deixa leva lá. as crianças lá. O tempo todo olhar para o cliente, né? Como o cliente está precisando, né? Qual é a necessidade dele, né? Esse foi um também. E o outro também, que foi assim, a princípio teve uma resistência, quando eu propus mudar o horário de missa. Mudar o horário de missa na igreja, vocês não têm noção. Imagina. Como que é complexo. Mudar o horário de missa. Todo lugar é assim. Mudar o horário de missa na igreja, vocês não têm ideia da complexidade. Sempre foi assim, vai mudar por quê, né? Padre, faz tanto tempo. Então, foi muito complexo essa mudança de horário aí também. Assim, a princípio, que era 19h30, eu trouxe com o objetivo do quê? Atender os casamentos. Porque ali também, tudo assim são ideias que vão tendo, que eu não sei como o Eli disse no último café, onde é a criatividade, onde é a inovação, tal assim, mas é um misto disso, né? Mas, por exemplo, sempre houve a missa às 19h30. Porém, 19h30, e a dificuldade de ter adequar isso tudo a uns horários de casamento. Porque eu cheguei na Santa Rita, com todo respeito ao Monsenhor, que tem um carinho muito grande pelo Monsenhor, mas os casamentos ali eram sempre final de tarde, até às 17h30. Aí você imagina, hoje, com esses horários, quer dizer, já foi muito bom o casamento esse horário, já foi tradição, o casamento foi só esse horário. Hoje, o casamento, pelo menos aqui em Bauru, nessa indústria do matrimônio que está aqui em Bauru, mas o casamento é sábado à noite, entre 8h30 e 9 horas. É isso que está vigorando. Não adianta querer ser diferente. Se você mudar de outro horário, você pode até encontrar pessoas que queiram fazer outro horário. Mas assim, o que é mais procurado, que o mercado exige, que eles querem, que os noivos próprios acham mais adequado, é esse horário entre 20h30 e as 21h, né? No caso, então, precisaria adequar o horário. Aí puxei a missa um pouquinho para as 19h, para tentar abrir o horário, das 21h. E depois também criei uma missa às 4h30. Missa não tinha 4h30. Mas padre, missa 4h30 da tarde. Quem vai? 4h30 da tarde, quem vai? Eu falei assim, olha, vamos olhar para pessoas que moram aqui perto. Santa Rita tem um perfil assim, ó, poucos paroquianos residem ali. Você tem muitas pessoas, tem pessoas que moram ali. Inclusive o Paulo é meu paroquiano, né, Paulo? Poucos paroquianos moram assim na região, no perímetro da paróquia. Tem muita gente de fora que vem em diversas partes da cidade e participam ali. Eu falei assim, ó, nós olhamos, mas essas pessoas que vêm de fora, de fato, têm carro. Agora, os que moram próximos ali, de fato, eles são mais senhores, mais pessoas de idade e tal, que vão a pé. Aí você olha, as ruas escuras,
segurança para as pessoas. Calçados, difícil você andar 5 metros na calçada que você não encontra um buraco ali ou algo que possa dificultar. Então, pessoal, vamos tentar fazer uma mesa durante o dia, certamente irá facilitar para essas pessoas. Também outra ideia que foi assim, com a série de existência, eu falei, vamos pôr, esse já faz mais de 3 anos que foi efetivada, né? Aí coloquei a missa. Hoje a missa tem uma participação muito boa, dá resultado, atende essas pessoas. Então, ou seja, foi criando. Mas eu me proponho também a fazer essas coisas com experiências, né? Sim. Ou seja, sério, se não der também, a gente tem que admitir, vamos adequar. Validação. Então, gente, foi feita uma adequação aí, né? Então, é o que eu venho discutindo. Aí a missa teve uma resistência, porque o objetivo inicial era fazer uma experiência, depois ver, com o decorrer da caminhada, talvez pudesse até suprir a missa das 7. Então, ainda não consegui ainda, então estamos trabalhando com as pessoas, mas estamos com a missa das 4h30 e às 19h. Mas atende o casamento e criou essa vida. Então, ou seja, acabou ampliando a possibilidade de um horário de missa ainda, tem mais esse horário. A intenção era no início ali, mas depois então a gente está flexibilizando, atendendo as necessidades da comunidade também, mantendo um pouco esses horários também para atender a necessidade dos fiéis. Muito bom. Vamos continuar no próximo bloco. O Padre Aguinaldo, empreendedor Padre Aguinaldo, vai contar um pouquinho para a gente da sua história, porque quem está fazendo grandes inovações, revoluções aí numa instituição tão conservadora como a Igreja Católica, ele precisa contar um pouquinho pra gente como é que foi essa história, como é que ele começou, como é que ele chegou até aqui. E voltamos então no próximo bloco com o programa Conexão da TV Viking.